Bem-vindos ao podcast do Diário do Poder. Meu nome é Tiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto, Rodrigo Vilela. Nosso entrevistado de hoje é o ex-deputado, atual senador do Distrito Federal, Isalci Lucas. Senador, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. A gente estava aqui no meio do bate-papo, eu até não gosto de interromper assim, mas aproveitando o gancho, a gente estava falando um pouquinho desse impacto da eleição 2024 municipal aqui no entorno do Distrito Federal. Em Brasília a gente não tem eleições, né? E como essa movimentação política e da justiça eleitoral tem impactado esse cenário. Queria continuar o nosso papo aí. Como é que o senhor vê essa relação entre os políticos e o judiciário? O próprio Supremo tem avançado muito, né, nas prerrogativas do Congresso. A gente tem cobrado muito lá do presidente Rodrigo Pacheco, né, sobre isso. Chegamos a votar, inclusive, já no Senado, o fim das decisões monocráticas, que foi o primeiro projeto aprovado para dar uma sinalização para o Supremo que tem limite, né? E vamos votar agora também, já está transcorrendo a 5 sessões, para a gente votar realmente a criminalização do porte ou da posse de drogas, que também é uma sinalização para o Supremo, de que o Congresso, né, é prerrogativa do Congresso e estamos atendendo a população. Acho que quase 80% da população é contra a liberação de droga e descriminalização, como o Supremo está sinalizando. O TSE nem se fala, eu já falo isso há muito tempo. Desde quando deputado eu fiz algumas audiências públicas. Normalmente eles não vão, né, porque eles estão acima de tudo. Mas o TSE hoje, ele normatiza, né, ele executa a eleição, é com ele, né, a eleição. Ele fiscaliza as eleições e julga. Então é tudo com ele. Não há uma fiscalização externa, não há um controle, um terceiro poder aí para controlar. Então a gente precisa reavaliar isso, né? Eu sou presidente da Frente de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Lido com tecnologia há muitos anos e, cara, é muito vulnerável, né? Tudo isso, né? A inteligência artificial hoje, né? Você faz o que você quer praticamente. Então, não é que a gente precisa aperfeiçoar o sistema, né? Eu sou auditor, né? E aprendi sempre, né, que o que não é auditável não é confiável. Então, ninguém pode me obrigar a confiar num negócio que eu não posso ter acesso geral, né, e restrito, porque todos os momentos que nós tivemos acesso no TSE, inclusive na auditoria que fizemos na época do Aécio, né, a gente tinha limite, você pode fazer até aqui, né? Então, não é auditoria. Agora, nós estamos também eliminando um pouco essa questão, né? Vamos votar agora o Código Eleitoral, que já é uma discussão que vem da Câmara há mais de 30 anos também, né? Para a gente discutir essa questão de coincidência de mandato. Não tem sentido o Congresso parar de 2 em 2 anos. Você vê, hoje acabou. Essa semana não tem nada, porque tem agora as coligações, o prazo de mudança de partido e tal. Senador, a propósito disso, da coincidência de mandatos e da justiça eleitoral, que é caríssima, né? E quase não existe mundo afora, meio que um ramo jabuticaba da justiça aqui no Brasil. É igual a justiça trabalhista também, só no Brasil. Militar também e tal. A gente observa o seguinte, havendo aprovada a coincidência de mandatos no Senado e depois na Câmara, no Congresso, teremos, portanto, eleições a cada 4 anos, ou 5, se passar ali a 4 ou 5 anos, né? Em que medida é defensável a manutenção da justiça eleitoral num país que tem eleição a cada 4 ou 5 anos? Quer dizer, se a defesa disso, com eleição a cada 2 anos, já é uma coisa difícil de engolir, imagina a cada 4 ou 5 anos. Você acha que é uma discussão que o Brasil terá pela frente? Eu acho que é necessário, né? Primeiro o custo, né? Inclusive eu estava vendo agora, né, até pedi para levantar onde é que saiu isso, mas hoje mesmo eu tive informações que o Supremo quer interferir no orçamento, exatamente para garantir que as decisões dele sejam executadas, ou seja, já entra nas políticas públicas exigindo que se cumpra. Então, por exemplo, lá agora, né, o Supremo determinou que haja investimento na proteção lá da Amazônia. Ok, meritório, bacana, mas não cabe a ele dizer, né, o que você tem que fazer. Isso é papel do Executivo e convalidado pelo Congresso, né? Então, isso que eu te digo, né? Quando o poder não tem espaço, né? Você deixou vaga, alguém vai lá e ocupa.
Então, enquanto o Senado ficar nesse lenga-lenga aí, o pessoal vai ocupando espaço. Você vê o Executivo agora, nós aprovamos o ano passado, final do ano passado, a Câmara e o Senado, nós aprovamos a desoneração para os 17 setores e aprovamos também o PERSE, que é aquele incentivo fiscal para a área de eventos e turismo, que foi a mais afetada, foi a primeira e a última a sair. Né? Foi vetado pelo presidente, nós derrubamos o veto, no Senado foram 63 votos, nós derrubamos o veto. Aí, para nossa surpresa, no meio do recesso, veio uma medida provisória resgatando tudo aquilo que nós já tínhamos eliminado, votado contra lá no Congresso. O Rodrigo convocou a reunião extraordinária, fomos para a reunião, deixamos claro que nossa posição era para devolver a medida provisória, sem nem discutir nada, devolver. Mas o Rodrigo achou melhor depois conversar, ainda até hoje está enrolado com esse negócio. Então, quer dizer, enquanto o Senado ficar fragilizado, e acho que está fragilizado, eles vão ocupando os espaços, né? Seja o Judiciário, seja o Executivo. Nesse caso agora do Supremo, que eu vi, não sei se foi ainda se algum encaminhamento oficial, mas se prevalecer isso, está interferindo no Executivo e no Legislativo. Né? Porque papel de discussão de orçamento, o Executivo propõe e o Congresso aprova. Né? Não cabe o Judiciário entrar nesse mérito. Senador, eu já ouvi críticas a uma decisão que está em curso no Supremo Tribunal Federal e já com maioria formada e tal, ou pelo menos já com aprovação expressiva, no sentido de estender o foro privilegiado para a vida toda. Né? Então, o cidadão que eventualmente detentor de mandato esteja respondendo por alguma questão na Justiça, ele será investigado, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto, enfim, isso estiver pendente de julgamento. Né? Eu ouvi críticas, o temor de que isso era uma resposta do Supremo ao Senado, exatamente em razão da aprovação do fim das decisões monocráticas para anular decisões do Congresso, e que era uma forma de avisar os senadores, não se metam a besta comigo não, porque eu vou julgar você até o último dos seus dias. Quer dizer, um político que faça uma declaração que resulte num processo em razão da declaração que fez, até coisas assim serão julgadas pelo Supremo e não pela Justiça Comum, e aí o senador que falou mal do Supremo vai ter grandes dificuldades. Essa é a questão difícil de avançar no Senado, qualquer coisa, exatamente por isso. Né? Alguns temem, né, se preocupam muito com isso. Mas isso aí talvez já seja uma sinalização do que nós inicialmente já anunciamos. Né? Nós vamos votar, tem projeto de lei, nós vamos votar também essa questão da modificação do foro. Inclusive já foi aprovado no Senado, está na Câmara, o projeto do Lazier, mas mesmo assim nós vamos melhorar. O nosso objetivo agora é praticamente acabar com o foro. Então, qualquer deputado, qualquer senador vai responder normal, na primeira instância, na segunda, na terceira, como cidadão comum. Porque, de fato, né, hoje o foro privilegiado não é privilegiado, porque vai recorrer para quem? Só se for para o Papa, né? Porque eles decidem aí, você vai recorrer para quem? Então, não há nenhum privilégio, muito pelo contrário. Eu acho que os parlamentares precisam também responder. Por exemplo, não tem sentido o Supremo hoje estar julgando as pessoas do 8 de janeiro. Isso tinha que ser primeiro grau. Né? Então o Supremo está avançando muito assim, coisas que eu mesmo outro dia fiz um discurso relatando uma fala, um texto que foi feito por um procurador do Paraná. Ele é professor, então ele citou 14 itens, não me lembro todos assim, mas 14 itens que ele vai ter que modificar no plano de aula dele. Né? O juiz pode declarar, por precisar o resultado e tal, não pode, exceto o Supremo Tribunal Federal. O juiz pode isso, o ministro pode fazer isso? Não pode, mas salvo o Supremo Tribunal Federal. Tudo, né? Porque na prática tem defesa de ministro, do advogado do réu e depois uns negócios assim meio... Então, tem algumas mudanças aí que os professores de direito, eles estão... Né, teve até uma manifestação de uma formatura em Goiânia, né, da OAB, né, que deixou claro que o Supremo está entrando, inclusive, em política pública. Cara, eu fui juiz do trabalho de 94 a 97, quando eu saí para ser candidato.
Eu aprendi na época o seguinte: juiz se manifesta no processo, cara. Hoje você não pode abrir uma geladeira que todo mundo quer dar entrevista. Né? E aí fica ruim esse negócio. Né? Tem que ser provocado. O juiz tem que começar quando é provocado. O Supremo também. Ele tem que se limitar àquilo que é provocado. Não dá para ficar inventando história. Né? A gente conversou aqui com o ministro Marco Aurélio Mello. Exato. E perguntamos a eles o que ele achava assim, em relação à TV Justiça, se isso teve algum impacto Eu não tenho dúvida. negativo. O que você acha? É o que eu estou dizendo para você. No momento que passou a transmitir, né, o holofote, o pessoal quer fazer um show, né? Eu não precisa nem TV Justiça, né? Abriu a geladeira, o pessoal dando entrevista. Então isso é muito ruim, né? Porque acaba antecipando voto, né? Discutindo coisa de mérito que tem que ser avaliado no processo e tal. Então nós estamos passando um momento difícil com relação ao judiciário. Eu acho que o judiciário precisa, né, amenizar um pouco isso aí. Decisão monocrática é uma aberração, né? Você pegar um governador como o do DF, meter a caneta, um cara mete a caneta e afasta o cara, teve quase 1,5 milhão de votos. Uma canetada você faz isso? Não, cara. Então, no mínimo, se for uma coisa assim, não é gravíssima, aí tudo bem, vai para o plenário. Não, e o outro, mas, cara... E o outro que também, decisão monocrática, anula os efeitos de uma lei aprovada no Congresso Nacional e em vigor, né? O que é outra... Não, inclusive eles recentemente ressuscitaram. Eu sabia que Jesus Cristo ressuscitou e sempre acreditei nisso. Mas teve agora a decisão já trânsito em julgado. Né? Eu não sou advogado, mas sempre aprendi que trânsito julgado acabou, morreu ali, enterrou, acabou. Não se discute mais. Aí, né, veio uma decisão sobre o PIS/COFINS, que as empresas entraram na justiça, ganharam, teve o trânsito julgado, morreu o assunto. Depois o tribunal, né, o Supremo, mudou o entendimento, passou a ser constitucional, porque era inconstitucional, passou o entendimento que era constitucional e queria cobrar os últimos 15 anos do pessoal. Então, até isso eles fizeram, ressuscitaram. Insegurança jurídica total. Né? E esse é outro problema, né, que eu acho que foi o próprio Barroso que disse, porque o Supremo sempre colocou como prioridade a segurança jurídica, que é fundamental. E ele passou a ser a concorrência. Não, mas aí o incentivo prejudica a concorrência, então botou a concorrência acima da segurança jurídica. Então, né, aí se discute política pública, quer entrar no mérito de alguns projetos, é um negócio assim que acho que a gente precisa, né, discutir um pouco mais. Mas para isso precisa ter um Senado forte, né? O Senado precisa, né, tomar algumas atitudes que muitas vezes não tomam, com medo talvez disso, né, de julgamento e tal. Eu me lembro até que no dia da votação da votação terminando o voto monocrático, houve ligações para senadores, confessado por eles mesmo, né, e que mudaram o voto, né, em função disso. Então, eu acho que a gente chegou num ponto assim muito ruim, né, com relação às relações dos poderes, né. Senador, queria ouvir o senhor a respeito da PEC das drogas. Sim. Né? Já foram 3 sessões de discussão, Sim. São 5, Isso. E essa PEC sumiu da pauta do Senado. Essa semana mesmo não está pautada. Esfriou esse assunto ali no Senado? Em função também da questão da ausência, né, dos parlamentares. Hoje, por exemplo, só assistiam 3 ou 4 parlamentares lá nas comissões, cancelaram as comissões todas, exatamente por ser o último dia, né, essa última semana de filiações partidárias, né, essas coisas. Então, acabou... E aí ele não botou na pauta exatamente porque o objetivo da tramitação é a discussão no plenário. Então, na medida que não tem plenário, não tem participação, eles acharam melhor jogar para frente isso aí. Tem uma estimativa de votação ali no seria para semana que vem. Semana que vem é a expectativa de votar. Mas o Rodrigo é muito conciliador, é muito excesso de democracia, vamos dizer assim. Né? Já vi, na última reunião de líderes, ele disse, mas o Supremo já sinalizou aqui que não vai descriminalizar. Mas ele já foi chamado de frouxo. Já teve. Então, mas o Supremo agora parece que sinalizou que não vai descriminalizar, então não tem problema, eles só vão definir a quantidade. Mesma quantidade, porra. Se você define que seja 10 gramas, 10 gramas dá para você fazer 30 baseado, pelo menos é a informação que eu tenho. Cara, se você definir que seja 5 ou 10, né, o traficante, a partir dele vai dizer, olha, gente, só pode andar agora com
com 5 ou com 10. Exatamente. E vai ser a referência. Terminou de vender, vai lá e busca mais. Na verdade, o Supremo vai agir como uma espécie de regulamentador do tráfico mesmo. Vai regulamentar. Não, vai estimular, né? Porque já está estimulando, porque hoje está droga para todo lado, aí parece que não está vai definir a quantidade de drogas que o aviãozinho, que é o sujeito que é o que vai é o que entrega em Ninguém domicílio. anda com 1 quilo, 2 quilos disso. O pessoal anda pouco mesmo. Vai lá e busca, vende. Outra coisa, Sandro, é a questão de ser impraticável. O juiz vai ter que ter uma balança de precisão na sua mesa. Não, o policial mesmo. O policial vai ter que andar com uma balança de precisão para saber. Tem que ser o que está na PEC. A PEC 45 diz que qualquer porte ou posse é crime. Isso. Entendeu? Agora, hoje, na prática, né, há um discurso, primeiro, de que os presídios estão lotados e tal, mas não é por isso, dessa forma, que vai liberar os caras por causa disso. Né? Mas e daí, né? Se estiver lotado, se o presidiário se incomoda com isso, não pratique crime. Não pratique o crime, Agora, senador, eu queria que a gente fizesse uma rápida digressão aqui sobre a política local. O senhor foi uma surpresa para muita gente a sua filiação ao PL, né? E muita gente se pergunta, afinal de contas, qual o objetivo? O senhor pretende, qual o seu projeto de futuro? É disputar um mandato majoritário, senador ou governo do Distrito Federal, ou não? Ou o senhor vai dizer que é um soldado do partido? Não, na prática eu deixei muito claro isso, né? Eu não entrei na política por carreira. Eu entrei na política, assim, inclusive no Congresso, eu fui para o Congresso exatamente porque quando eu entrei, eu fui 2 vezes secretário de Ciência e Tecnologia e fui diretor do SLU, do Serviço de Limpeza Urbana. Então eu percebi que na iniciativa pública você só pode fazer o que é permitido, totalmente diferente da iniciativa privada que você faz o que você quer, você só não pode fazer o que é proibido. Mas é uma diferença da água para o vinho. Eu, como secretário de Ciência e Tecnologia, tudo que eu ia fazer não podia. Não pode, por isso, por aquilo. O cara fez um projeto de pesquisa, botou um reagente, mudou o reagente ali e teve um resultado maravilhoso, ele é punido porque mudou o reagente. Se ele fizer tudo certinho, tiver resultado nenhum, parabéns para ele. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, olha, eu tenho que ir para o Congresso, porque educação, saúde, segurança pública só se trata no Congresso, não é na Câmara Legislativa. Então, fiquei na Câmara há pouco tempo, o Roriz me chamou para criar a secretaria, criamos a Secretaria de Ciência e Tecnologia, depois já fui direto para a Federal. Aí é o seguinte, como deputado federal e como senador, tudo que tinha que aprovar para poder fazer as coisas eu aprovei. Então, por exemplo, qual um dos grandes problemas que nós temos em Brasília? Terras, tem escritura. Não tem escritura em lugar nenhum. Muitas cidades não tem escritura, área rural não tem escritura. Então, o que eu fiz? Eu fui presidente da comissão da regulação fundiária, que era para ser para a Amazônia. Tudo que era necessário botar para o DF eu coloquei. Então, hoje a lei permite você regularizar todo o Distrito Federal. Sem a lei você não faz, mas com a lei, mesmo a lei, você tem que ter vontade política de fazer e competência para fazer. Mas está lá a aprovação do projeto, né? Não podia ter condomínio fechado, nós aprovamos, né? Diminuiu o preço de venda, porque o objetivo era dar escritura para deduzir a valorização das benfeitorias. Então, uma série de mudanças que nós fizemos, né? Na área de educação, eu fui o relator do Fundeb e coloquei no relatório recursos para educação infantil e educação profissional, que não tinha. Então, resolvi o básico da educação, que é a educação infantil, que é a base da educação, que você tem que agora melhorar isso, e educação profissional, que é o grande gargalo do Brasil hoje. Né? Hoje você tem mais de 500 mil vagas hoje para tecnologia, não tem profissional. Aqui em Brasília são mais de 150 mil vagas de programação, de área de tecnologia, você também não tem gente. O Brasil não chegou a 10% ainda de educação profissional. O mundo todo está na faixa 60%, 50%, 60%, em algum lugar até 70%. Então, aprovamos o novo ensino médio. Eu fui o presidente da comissão do novo ensino médio e também do Fundeb. Na área de ciência e tecnologia, eu mudei tudo. Botei inovação na Constituição que não tinha. Mudamos todo o marco regulatório, tudo que o CGU, a AGU, tudo que esses U criavam problemas, a gente mudou na legislação. Então, hoje o pesquisador pode ir para a empresa, pode participar da patente, né, pode desenvolver projeto, porque no Brasil é assim, nós somos o 13º país em artigo científico, mas em transformar esse artigo em patente, em emprego e renda, nós somos lá nos últimos. Então, mudamos esse gargalo. Faltava dinheiro. Aí eu fui o presidente da comissão. Aliás, a lei foi minha, do Plano Nacional
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Hoje tem mais de 10 bilhões por ano para pesquisa. Então, tudo que era ciência e tecnologia nós fizemos. Então, agora é executar. Quem executa é quem tem a caneta. Sem caneta você não faz. Então, meu projeto só é governo. Mas fora disso, estou fora. Mas você não a minha intenção é ser candidato a governo. Esse campo assim, mais conservador, mais de centro-direita, de direita, centro-direita, é um tanto quanto congestionado aqui em Brasília, né? Tem a candidatura posta, por enquanto, da Celina Leão. Tem pretensões que eu já vi aí atribuídas a Bia Kicis, a Damares Alves, a própria Michele Bolsonaro, etc. O senhor tem ciência dessas dificuldades? Não, tem. Inclusive, antes de entrar, a gente conversou muito sobre isso, né? Óbvio. Lógico que ninguém impõe uma candidatura. Eu entrando no partido como o PL, eu já fui presidente do PL aqui em Brasília. Eu fui eleito deputado federal pelo PL, que era o PR, né? Eu cheguei a ser presidente. Inclusive, saí do PR na época, porque foi na época do Agnello, que ele queria apoiar o Agnello. Eu falei assim, tô fora, eu sou anti-PT. Saí fora, né? Voltei para o PSDB. Então, eu estou retornando ao PL agora com aquilo que eu sempre defendi. Na prática, a pauta do PL é a pauta que eu sempre defendi e que havia um certo incômodo no PSDB, porque o PSDB tem a ala mais à esquerda, né? Que é a ala da turma que foi caçada na época, né? da Revolução, Fernando Henrique, o Aloysio Nunes também, que era assim. Então tem uma ala mais à esquerda e tem alguns mais de centro-direita, né? Eu sempre fui mais centro-direita. Mas hoje a minha pauta é a pauta que o PL defende há muito tempo. Então, assim, lógico, né? Nós estamos torcendo e a sinalização é que a Michele virá para Senado aqui para o Brasília. Ela é da Ceilândia, né? Ela tem um carisma. Eu acho que ela não vai ter nenhuma dificuldade de se eleger como senadora. São 2 vagas, né? É evidente que nós temos já campeã de voto aí para federal, a Bia também, que, a meu ver, né, a informação que eu recebi das conversas que nós tivemos é que ela não virá para o executivo. Então, lógico que o desejo Senado dela é Senado, né? Agora, não sei se ela iria com a Michele juntos, porque, né, pode até acontecer, mas falta um tempinho ainda, temos que ver. Então, a Celina, eu gosto muito dela, foi, né, minha amiga e tal, mas eu acho que ainda, né, precisa de não sei, eu acho que a gente tem condição de trabalhar uma conversa, uma articulação e tal, mas eu não teria nenhuma dificuldade também de disputar a eleição, não tem dificuldade nenhuma. Agora, mas eu entrei no partido, eu tenho que conquistar, né? A ideia no primeiro momento é tentar estabelecer algum tipo de entendimento com a Celina ou não? Não, a gente vai conversando, tem muito tempo. Eu acho até que houve uma antecipação muito grande no lançamento da candidatura. No primeiro ano de governo, ficar discutindo candidatura, se eu fosse governador, eu estaria numa situação assim muito desconfortável, né? No primeiro ano, você ficar discutindo já a sucessão. Mas faz parte do jogo, né? A gente vai conversando e tal. Mas a minha disposição, a minha decisão de ir para o PL foi para disputar o governo. E, senador, em relação à saída do PSDB, é um partido que nos últimos anos tem perdido muitos parlamentares, tem o resultado nas eleições, especialmente nas eleições majoritárias, mingou o PSDB, né? O senhor estava falando dessa ala mais à esquerda dos tucanos. Isso foi vitória dessa ala esquerda e é por isso que o partido vem diminuindo? E conta um pouco como foi essa decisão de sair do PSDB, por favor. Olha, não, a minha saída foi tranquila, porque na prática o pessoal entendeu. Eu já deveria ter... Eu queria ter disputado pelo PSDB o governo em 2014. Aí o impeachment estava, né? O impeachment acabou... O Aécio, que era comandante, optou pelo impeachment. Eu tive mais voto para federal do que ele para governo. Então, 2014 era a minha pretensão, já era governo. Né? 2018, eu também ia para o governo. O Cristóvão, vários partidos chegaram a anunciar isso. Depois o Alckmin, eles conversaram com o Alckmin pediu que eu apoiasse o Cristóvão, ou apoiasse o Rosso para me ser ouvido. Eu fiz, não quero, vamos embora, tchau para vocês. Fui lá e fechei com o Fraga. O Fraga foi, e eu queria ir para o governo, mas o Fraga insistiu que eu queria que o Fraga fosse para o Senado e eu fosse para o governo. Acabou que eu fui eleito senador, mas a minha vontade naquela época já era executivo.
2022 ficou essa questão da federação judicial, porque realmente quando fizeram o Estatuto da Federação, deram o poder para os federais, né, os estados, onde o federal tivesse mais voto, e aqui em Brasília o federal teve mais voto, porque eu fui candidato ao Senado, mas o Estatuto também dizia que tinha que passar pela Nacional, tinha que ter o aval da Nacional. A Nacional deu o aval, mas no último minuto, no último segundo, ficou se discutindo se era candidato, não era candidato. Isso prejudicou demais. Então eu disse, olha, 2026, cara, é a minha última oportunidade. Eu entrei na política para fazer as coisas. Então, por aqui eu sei que nós vamos ter dificuldade. O PSDB perdeu muito de não ter lançado candidatura a presidente. Sempre lançou, não é? Sempre teve candidato a presidente da República. Aí teve a questão das prévias, né? O Dória disputando com o Eduardo Leite. O Dória fez, eu acho que, em termos de gestão, ele fez uma ótima gestão, mas se atrapalhou na questão política, a começar pelo próprio Alckmin, né? O Alckmin sempre foi, né, um tucano. Eu, por exemplo, fui na campanha de Mário Covas, eu fui o contador dele, e o Alckmin foi o tesoureiro. E o Alckmin foi governador de São Paulo. Aí depois acabou que ele não conseguiu nem a legenda para o Senado, que ele queria, né? E governo, ele queria governo. Mas o Dória já tinha acertado com o Rodrigo, que era do Democrata. Agora, senador, aqui em Brasília, no ato de sua filiação, percebeu-se a ausência de representantes do GDF, né, do grupo político do governador, da vice-governadora, dos setores que apoiam o governo Ibanez Rocha e tal. Eles meio que ignoraram um ato político que foi, de fato, muito relevante, né? O senhor atribui isso aqui? Não, porque era uma filiação ao PL, o pessoal sabe, né, naturalmente, que a minha pretensão também é governo, então tem tudo a ver, vamos dizer assim. Mas vários, foram alguns, né? O governador normalmente não participa mesmo desse tipo de evento, mas eu cheguei a mandar o convite, mandei para a Celina, mandei para o governador, né? Acho que a Celina até passou lá, mas eu não vi. Mas foram convidados, né? Vamos tocando agora, vamos tocar a luta, mas a minha pretensão sempre foi porque eu entrei para fazer as coisas, e para fazer tem que ter a caneta, não tem jeito. O senhor acha que é possível um quadro em que todas essas forças mais de centro-direita aqui de Brasília se unam em torno de um único projeto, ou vai fragmentar? Eu acho que é possível, né? É possível. Agora, sempre Brasília deve se dividir, vai acabar dando segundo turno. Segundo turno, vou ter que estar junto de qualquer jeito, né? Eu disse, inclusive, para o governador uma certa vez, quando ele retornou, eu disse a ele, olha, realmente a nossa maior preocupação é não deixar a esquerda assumir, porque realmente os governos de esquerda em Brasília foram um caos, né? O governo Hollenberg, o governo Aguinaldo, né? Esses governos, Cristóvão até, né? Foram muito ruins, né? Brasília perdeu muito nisso. E para você recuperar isso não é da noite para o dia, né? Então, Brasília já era para ser uma referência até internacional, mas que fosse nacional pelo menos, em todas as áreas, cara. Nós temos o maior orçamento do Brasil, proporcionalmente. Nosso orçamento é maior do que Goiás e Salvador junto, que é do tamanho de Brasília. Então, a saúde nossa, pelo amor de Deus, as pessoas morrendo de picada de mosquito no século XXI, é triste, né? Agora eu estou tentando conseguir, toda hora, pedido aqui de UTI, de não sei o quê, toda hora não consegue mais, cara. Criança 2 meses aqui internada, eu estou tentando conseguir UTI, não consigo, nada. A Covid, a mesma coisa foi, né? Não tem controle de estoque, não tem nada informatizado. Um hospital não sabe o que está acontecendo no outro. A saúde primária não funciona. Os agentes comunitários agora da dengue mesmo, era para ter sido contratado em setembro, outubro, né? Os agentes de casa em casa, com tecnologia. Você tem drone hoje que, né, você aplica o medicamento, o remédio, depende se o morador está em casa ou não está, você vai lá e aplica se tiver, né? O foco. Agora, cara, não adianta contratar agora, em abril, né, em março. Tinha que ter contratado em setembro. Então, saúde preventiva é fundamental, você tem que ver. Agora, educação também está um caos, né? As pessoas não percebem, né? Mas, cara, eu ia para a escola, quando eu estudei escola pública aqui em Brasília, com vontade, se acordar de manhã querendo ir para a escola. E só entrava na UNB quem estava em escola pública. Hoje você não tem laboratório de ciência nem lugar nenhum. Você não tem cultura, você não tem esporte, você não tem tecnologia, não tem internet. O que o aluno vai fazer?
Por isso é que estão abandonando as escolas. Agora o governo lançou o pé de meia, que até em Brasília já teve isso uma vez, a bolsa, sei lá. Né? Mas o que é isso? Como é que você quer segurar um aluno de ensino médio dando uma bolsa de R$200? Não vai segurar. Às vezes o cara vai até ficar lá, mas vai aprender o quê? Nada. Então você tem que trabalhar a educação com qualidade, cara. Com esporte, com cultura, com tecnologia, botar a internet para todo mundo, né? Hoje, você vê a segurança pública, nós estamos trabalhando hoje com menos da metade do contingente que deveríamos ter em 2009. E a nossa segurança pública hoje, né, nós temos aí, primeiro, o estresse é violento. O policial é estressado com o contingente que está aí. Criaram o voluntariado, um serviço voluntário. Como o nosso salário já não é mais... Tem policial militar aí, sei lá, tenente, o major, que está em 17º lugar no Brasil. 12º. E olha que a gente deu essa recomposição de 18%, porque sem isso a gente estava em quase que último lugar em termos de remuneração, e que as pessoas acham que nós somos o melhor salário. Não somos. Nem Polícia Civil, nem Polícia Militar, nem Bombeiro, nós estamos lá atrás. Aí você pega os caras ganhando mal em relação aos outros, os ex-territórios ganham mais que a gente. O estado de Goiás aqui, que ninguém queria fazer concurso de Goiás, hoje é o campeão. É o que melhor remunera. Aí você tem o pessoal com falta de contingente, o pessoal fazendo voluntário, que aí o cara não tem folga, nas folgas dele faz o voluntário, então está super estressado. Vem 8 de janeiro, que aí contribuiu ainda mais para essa, né, esse desprestígio hoje que a segurança tem. Todo mundo devendo para o BRB, né? Aí está isso. Só nos últimos 2 meses foi pelo menos 6 suicídios que eu tomei conhecimento. Então, cara, tem que cuidar da saúde do pessoal, cara. Não é transferindo o cara de quartel. Você tem que dar atenção para os caras. A saúde é a mesma coisa. Hoje nós temos mais de 30% de absenteísmo na saúde. E o auxílio moradia dos militares, senador? Porque o governo sinalizou que ia derrubar ia apoiar ali a derrubada do veto. Ali é o seguinte, nós combinamos... Mesmo assim, parece que não... Nós combinamos o seguinte, vamos tratar do reajuste, porque foi uma obstrução que nós fizemos, uma confusão que nós fizemos, então não vamos discutir outro assunto. Mas o governo já tinha encaminhado, porque o tribunal aqui tinha questionado a questão do auxílio moradia. O auxílio moradia foi dado no governo Agnello, foi lá que começou essa confusão, porque, primeiro, a nossa Polícia Civil sempre teve a equiparação com a Polícia Federal, sempre. Aí na época do Agnello e da Dilma, o Agnello queria dar o aumento normal, aí a Dilma, não posso dar agora para a Polícia Federal, segura isso aí. Depois ela deu e o Agnello não deu. Aí para compensar um pouco isso, deu esse auxílio moradia, que era um valor pequeno, aí deram como se fosse um penduricalho, né? Para contrapor o aumento. E só quem tem independente, que é outro problema, né? Então tem gente que recebe, outros não recebem. Bem, aí o tribunal agora deu uma decisão, não tem que suspender e devolver o que receberam. Para você ver, numa situação dessa, o que os policiais imaginam. Aí conseguiram a suspensão. É um privilégio, né? Uma regalia esse negócio de auxílio moradia. Não, na prática era salário, né? Era salário, porque para compensar o que a Polícia Federal teve, ele deu com esse título, mas era salário. E aí o tribunal mandou suspender e devolver. Aí conseguiram segurar, porque nós negociamos para resolver isso no Congresso. Aí, conclusão, eles pegaram essa medida provisória do aumento e a Érica apresentou uma emenda resolvendo isso, o auxílio moradia. Só que é inconstitucional. Né? O parlamentar não pode, você tem visto iniciativa. A iniciativa tem que ser do executivo. Ela apresentou a emenda, foi vetado pelo vice de iniciativa e eu até fiz uma questão de ordem agora com o líder do governo, uns 10 dias atrás. Digo, não vai adiantar derrubar o veto, porque nós vamos derrubar o veto. Mas derrubando o veto não tira a inconstitucionalidade da emenda. Você vai acabar no Supremo vão perder o assunto. Não, aí o que nós vamos fazer? Não vamos derrubar o veto, vai estar ok. Se alguém questionar, vai para a justiça. Mas antes disso, o líder do governo se comprometeu 10 dias atrás, eu cobrei, de encaminhar um edital, uma medida provisória ou um projeto de lei de urgência para a gente resolver definitivamente. Eu não tenho nenhuma dúvida, nós não vamos perder o auxílio moradia. Entendeu? Porque é um subterfúgio que foi feito. Na prática é salário. Mesmo computando o auxílio moradia, nós ainda estamos lá atrás em termos de remuneração. E, senador, então, voltando um pouco para o âmbito do Senado, queria entender um pouco como está essa relação com o governo federal.
A gente viu no ano passado sucessivas derrotas do governo em pontos que outrora eles não perderiam, não haveria derrota possível ali. O Lula das antigas, digamos assim, não permitiria que isso acontecesse, interferiria ou chamaria, no mínimo chamaria pessoas para conversar, e não é esse o relato que a gente tem. Fora soluções criativas, digamos assim, que administrações petistas já tiveram no passado, ele também já levou mais jeito para esse negócio. O que você acha? Eu acho assim, né? Na prática, o governo tem uma capacidade de convencimento muito grande, né? Que são as emendas, são cargos, ministérios, essas coisas todas. Mas tem coisa que, mesmo com tudo isso, você não consegue. Por quê? Está vendo agora o déficit, agora de fevereiro, foi 58 bilhões de déficit, né? Então, o governo tem colocado assim umas pautas, por exemplo, do arcabouço fiscal, né? Déficit zero. A gente sabe que não ia ter déficit zero, então, quer dizer, como é que eles queriam acabar com a questão do Fundo Constitucional, da correção do Fundo Constitucional? Foi uma luta. E eu tive que demonstrar para eles, né, que se a gente tivesse aprovado o projeto, aprovando o projeto, nós estaríamos recebendo hoje de fundo 11 bilhões, menos da metade do que a gente recebe hoje. E aí os caras, não está perdendo nada, vai ganhar ainda, não sei o quê. Então, o pessoal vai muito no grito, né? Por exemplo, né? Eles têm uma saliva boa, eles têm um discurso bonito, mas na prática não funciona. Jogam muito para a plateia. Muito, muito. Né? Eles falam uma coisa e fazem outra. Na prática, e mais grave, né? O que eu vejo é que os modos operantes é o mesmo, cara. Se você pegar, agora vai botar lá o segundo tempo. Hoje teve audiência, falei da Lei Rouanet, né? Eu fiz um relatório de 1.088 páginas da Lei Rouanet, de toda a falcatrua que tivemos no Lei Rouanet. Participei da CPI da Petrobras, do CARF, da Lei Rouanet, do Fundo de Pensão, tudo isso, agora do Covid. Eu sempre faço um relatório independente. Senador, para se filiar ao PL, o senhor teve algum encontro, alguma reunião, alguma conversa, entendimento com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim, só fui com a aval dele. Tive com o Valdemar, o Valdemar é um presidente que tem uma característica e um conceito muito importante, que é o de cumprir a palavra, que é raro, né? Na política você tem poucos que você no fio do bigode ali e tal. O Valdemar sempre foi esse presidente que sempre cumpriu o que promete. Então tive uma conversa com ele, tive uma conversa com o Bolsonaro e fui com essa conversa que a gente teve. O Rogério Marinho, né? Para você ver, o Rogério foi do PSDB, né? O principal líder hoje no Senado da oposição. Eu votei no Marinho, contra o Pacheco. E olha que eu tinha uma estrutura no Senado que ninguém tinha. Porque como eu fui o primeiro a apoiar o Davi, né? Porque eles queriam que eu fosse no início, eu não quis, eu apoiei o Davi. Então, como eu fui o primeiro, né, a gente teve uma estrutura maravilhosa. Depois o Pacheco... Que tipo de acordo foi feito com o Bolsonaro? Que tipo de entendimento foi feito na prática? Assim? Não, na prática, eu fui vice-líder do Bolsonaro mesmo sendo do PSDB, você deve lembrar. Eu era vice-líder. Saí para não ficar constrangedor com o partido, porque o PSDB tinha aquelas, né, sempre tinha aquelas coisinhas, né, nas conversas. Então, mas como as bandeiras, eu mesmo disse isso no discurso dele, né? A gente já vem trabalhando a proposta há muito tempo, né? Mesmo não sendo do partido. Foi uma mudança natural. E ele sabe, e o Marinho falou, e o Valdemar também, né, de que o meu objetivo é executivo. Então, e é mesmo, não tem, Zalci, pode ser que lá na frente você vai para federal. Não vou. Eu não quero Senado, não quero federal. Por quê? Porque o meu papel no Congresso eu já fiz. Né, e acho que fiz bem feito. Ainda tem 2 anos e pouco ainda para trabalhar, quase 3 anos. Então, assim, como eu disse, né, eu não entrei na política por carreira. Entrei para poder fazer as coisas. E olha que eu fui, eu só fiz faculdade porque eu ganhei bolsa. Né? Meu pai era vigia aqui, minha mãe foi servente de escola no Guará. Então, eu tive a oportunidade no Brasil. O Brasil era a capital da esperança e que não é mais. A gente precisa resgatar isso, né? Então, eu devo tudo que eu tenho, eu devo a essa cidade. Então, a gente precisa cuidar dela. Porque hoje as pessoas não cuidam das pessoas. E governo foi feito para cuidar do cidadão. Hoje o cidadão não tem saúde, não tem educação, não tem segurança, não tem nada. Então a gente precisa de emprego. Nós devemos ter aqui o maior índice de desemprego da juventude no Brasil, dos jovens. Então,
Senador, esse veto de 5 bilhões de reais de emendas que o presidente Lula vetou essa quantia, esse veto cai? Lógico, não tenho dúvida. Os 5 bilhões que eu já ouvi. No começo o governo sinalizava que não abria mão desse veto. Né? Já mudou de discurso. Não tem voto, né? Eles não têm voto para segurar isso. O Randolph já sinalizou ali que há uma gordura para negociação. Porque sabe que vai perder, então já quer negociar para diminuir um pouquinho. 3 bilhões de reais. Pode falar em 3, em 4,5. Você acha que mas vai ser derrubado os 5. Ele já anda oferecendo um suplemento, né, no orçamento. Não, na prática é o seguinte, foi aprovado os 16, que disseram que era 11. Não sei, também não participei de negociação nenhuma, então não sei, mas o governo disse que era 11 o compromisso. Nós aprovamos 16. Né? E como os deputados aqui aprovam os senadores, eles não vão abrir mão, pô. Eles vão aprovar. E veto derrubado vai derrubar é do jogo. Lógico. Agora, senador, teve um dos casos mais impressionantes assim, de afronta do Poder Executivo ao Poder Legislativo, que foi no caso da medida provisória da reoneração da folha de pagamento. O Congresso aprova a desoneração, o presidente veta, o Congresso derruba o veto e o presidente, na sequência, sapeca lá uma medida provisória tentando anular a decisão dos... E isso saiu muito barato. Eu tenho a impressão que se fosse qualquer outro político na presidência, se fosse o Bolsonaro, eu acho que ele estava fora, já estava sofrendo processo de impeachment por afrontar as instituições. Com certeza. Você não acha que o Congresso continua meio acovardado no sentido de enfrentar questões de princípio como essa? Eu não acho, não, eu tenho certeza. É o que eu disse aqui, essa medida provisória, primeiro que o Rodrigo convocou uma reunião no recesso para isso. Nós fomos para a reunião e, não vou dizer unanimidade, porque o Jacques Wagner estava lá, ele é líder do governo, ele era contra, evidente. Mas o resto, todos, a expectativa nossa é que ele iria devolver, não ia nem discutir isso. O que ele saiu da reunião foi dizer, olha, não vou devolver hoje não, me dá um tempinho que eu vou falar com o Haddad, não sei o quê, papapá, mas saímos de lá com a certeza de que seria devolvido. Aí, ele acabou deixando caducar, né? Não, agora prorrogou, ontem prorrogou por mais 60 dias, deixando a desoneração dos municípios, porque na prática, veja bem, né, passando de 8 para 20, né, foi alterado isso, que é até inconstitucional. E das empresas também. Isso do município é até inconstitucional, se entrarem com a DIN na justiça, eles vão ganhar. Né? Mas o governo teria que entrar. Mas também não prorrogou a reoneração. Não, essa ficou fora. Essa não das empresas e das prefeituras. Das prefeituras e da empresa. O das prefeituras é passivo ainda de um ADIM, que realmente é inconstitucional, porque nós aprovamos uma emenda constitucional, né, proibindo incentivo fiscal. O Supremo é que tinha uma decisão já que, no caso de prorrogação, né, não teria problema, porque essa desoneração ela não é uma desoneração, ela é uma prorrogação que nós aprovamos. Então o Supremo já tinha dito que era constitucional a prorrogação, o que não poderia ter mais novos incentivos, sem um impacto. E aí foi o que aconteceu com os municípios. Mas tem outros projetos que poderiam resolver isso. Mas talvez, né, ele tenha tomado essa atitude ontem, ele soltou um discurso até dizendo que que o executivo não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né, uma sinalização, vamos dizer assim, de coisa que ele devia ter feito. Levou 60 dias para fazer isso. Levou 60 dias, exatamente. Senador, e traz uma insegurança danada, né? Porque agora abriu, a partir de hoje, começa a pagar imposto. Para você ver, o empresário investiu, contratou mais gente, né, ou não demitiu, né, achando que estava tudo certo. Aí vem uma medida provisória no meio do recesso. Já encaminhando para o nosso encerramento, eu queria perguntar a sua previsão para 2026. Lula candidato à reeleição contra quem? Olha, pode ser o próprio Bolsonaro. Ele está inelegível, mas o Lula também estava. Tudo pode acontecer no Brasil, é assim, né? Não tem nada, essa previsão, essa segurança jurídica não existe, né? Então, até o passado é incerto. Até o passado é incerto, exatamente, é isso mesmo. Então, acho que o próprio Bolsonaro, mas tem outros nomes. Se o Bolsonaro não puder, com certeza ele vai eleger aquele que ele indicar. Nós temos bons candidatos. Eu acho que o Tarcísio está fazendo um belo trabalho em São Paulo. Não sei se ele deixaria São Paulo para concorrer ao Brasil, né? Mas como eles são muito ligados, né, vão fazer o que o partido, o que o Bolsonaro decidir. Né? Mas que ele causa realmente uma confusão nesse país. Vai, né? Rapaz, na praia, o bicho
chega, maior tumulto. Eu fico imaginando o Lula chegando numa praia dessa, como é que é a recepção. Pois é. Tá certo, senador. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por ter vindo e volte sempre. Opa, estamos à disposição. Eu que agradeço. Sucesso. Obrigado, senador. Obrigado.